Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor para todos. Estamos com o microfone novo aqui. Abençoado esse microfone, né? Amados e queridos irmãos do Senhor, hoje eu estou com uma alegria tão grande, irmão, de cultuar a Deus. Que coisa incrível, irmãos. Desde que eu cheguei aqui, apesar de cultuar a Deus não depende do número de pessoas, né? Depende do teu coração diante de Deus. Podia ter 2 ou 3, mas a alegria é a mesma. Ou a igreja cheia, a alegria é a mesma. Amado, abre tua Bíblia. Certamente Deus vai falar comigo e com você. E Ele nos encherá, porque Ele sabe o que precisamos ouvir. Abre lá em João, capítulo 16. Se você ainda não grifou esse texto na sua Bíblia, não sublinhou, chegou o momento de sublinhá-lo, se você tiver com caneta. João 16, 33. Sublinhe e grave no seu coração esse texto. Olha o que diz a palavra, irmãos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, diz Jesus. Porque no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. No vocabulário, irmãos de Deus, nunca jamais encontraremos a palavra desânimo. No vocabulário de Deus, sempre o que encontramos é Deus dizendo: fique alegre, vá em frente, ande animado. Isto está no vocabulário do Senhor. Eu quero trazer aqui nesse versículo, que depois a gente vai pular para um outro texto, que a palavra de Deus nesta noite para mim e para você é: mesmo diante de toda a tua dificuldade, seja elas quais forem, o Senhor está te dizendo: fique animado, tenha bom ânimo. E o texto, versículo 33, eu dividi ele em 4 partes. A primeira, quando Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Primeira coisa que Deus nos orienta, que Jesus nos orienta, que mediante as lutas, Ele está nos orientando, que devemos encontrar nele conforto. Por isso que Ele diz: você tenha paz em mim. Primeiro, em meio às lutas, eu preciso estar em conforto. Glórias ao nome de Jesus. Tu imaginas, irmãos, passando por lutas, mas com conforto no coração? Que Jesus está dizendo isso: tenhas paz em mim, isto é, ande confortado em mim. Colabora o que disse o salmista Davi no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo. O salmista está dizendo: ando pelo vale e ando com conforto. Primeiro, irmãos, conforto. Segundo, vamos passar por lutas. O texto diz:
passais por aflições. Isso não é, irmãos, um privilégio meu ou teu, mas é algo comum a nós passarmos por lutas. Foi o que Jesus salientou: passaremos por lutas. Terceiro, mas ele diz: tenha bom ânimo. Você sabe o que é ânimo? Ânimo. Alegria, motivação, ir para frente, olhar erguido, cabeça erguida. Ânimo é isso. Ânimo é perspectiva de que vou vencer. Isso é ânimo, irmãos. Tenha bom ânimo em meio às lutas. Alegria, perseverança. Terceiro e quarto, irmãos, Jesus termina, olha a frase dele: eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Por causa de mim, você vai vencer também. Em meio às lutas você vence. Então são essas quatro coisas: conforto, lutas que vamos passar, ânimo, alegria e certeza da vitória. Convicção da vitória. Ou não, irmãos? Tem dúvida da tua vitória? Eu não tenho da minha, irmãos. Primeiro, lembra-te de uma coisa: o que disse o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. O que é que o Senhor está te dizendo? Você só chegou até aqui porque eu te ajudei. Olha para trás e vê quantas lutas tu venceste. Significa que tu vai vencer essa luta também. Agora, irmãos, para a gente poder perceber, aprender como é maléfico o desânimo e como é maravilhoso o ânimo, porque vem de Deus. O desânimo é um vocabulário do diabo, irmãos. É maligno. Mas Deus não tem no seu vocabulário desânimo. Antes é ânimo. Tampouco o diabo tem no seu vocabulário ânimo. Ele tem desânimo. Então, pula e vai lá para 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Amados. O texto bíblico vai falar do nosso amado irmão Elias. Esse microfone é tão bom que eu posso ir até ali, não tem problema nenhum, tá vendo, irmãos? Inclusive dá até para quem estiver atendendo celular e pegar celular na hora. Quem estiver conversando, olhar no rosto da pessoa. Gostei. Quem foi que trouxe a providência aqui, a bênção? Foi Deus? Se Deus é bom demais, né, James? Agora que o negócio está melhor, que nada impede de chegar ao final. E é melhor que o senhor não arriscar o seu cair, né? Pois é, meu filho. Amados, o texto vai falar do nosso amado irmão Elias. Você sabia que tudo está aqui na tua mente? Porque o teu cérebro, tua mente é o teu centro de comando. Quer, perceba, para te colocar para cima, quer para te colocar para baixo. Está tudo aqui. Amados, Elias, nós estamos aqui no 19, você está aberto no capítulo 19, mas o capítulo 18 registra que Elias chegou no auge, no topo do monte, falando de crescimento, de prosperidade, de
ter feito uma proeza maravilhosa. Foi quando eles, irmãos, sabem do texto, ele desbancou porque o texto registra 450 profetas de Baal, mas tinha mais 400 outros profetas lá, irmãos, somando uma totalidade de 850 profetas estranhos do diabo. Ele foi lá e desbancou a todos. Vocês estão lembrados quando ele colocou o altar e jogou água no altar, dizendo: Deus que responder com fogo, este é que é Deus. E ali foi, irmãos, uma bênção maravilhosa. Aquele homem fez proeza no povo de Israel, entre Israel. Só que, irmãos, veja que motivação, enfrentou a todos, disse: eu vou lá. Só que, irmãos, no capítulo 19, o auge deu lugar ao fundo do poço. A alegria deu lugar a uma tristeza profunda, irmãos. A conquista deu lugar à derrota, irmãos. Ao perder, a vitória, a derrota, tudo contrário. Está aí no 19, irmãos. E o que foi que aconteceu, irmãos? Elias saiu de um estágio de ânimo para um estágio de desânimo. Tudo aqui na mente dele, amados. Observe uma coisa. Em meio às barreiras, eu citei 3 aqui na minha anotação, que o povo de Deus enfrentou: Mar Vermelho, palavra de Deus para o povo, marche. Olha que coisa maravilhosa. Muralhas de Jericó, palavra de Deus para o povo, marche, rodeie as muralhas. Gigante Golias, quando Davi o viu, que foi que ele disse? Enquanto todos corriam, ele disse: eu vou contra ele. Em outras palavras, ir à frente, marchar. Percebe, irmãos, o que Deus está dizendo? Em meio às lutas, levante a cabeça, olhe para mim e siga em frente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando aqui para Elias. Elias, irmãos, caiu num desânimo profundo. E eu vou te dizer algumas coisas que, se você estiver vivenciando elas hoje, nesta noite, você vai mudar o quadro dessa sua situação em nome de Jesus. E você vai passar do estágio do desânimo para o estágio do ânimo, da alegria, irmãos. Olha o que aconteceu com Elias, irmãos. Ele caiu num desânimo profundo. E quando eu estou no desânimo, 4 coisas vão acontecer comigo, irmãos. A primeira, eu fico paralisado. E quando eu me paraliso, eu vou fazer 2 coisas, irmãos, quando estou paralisado. Eu só quero ficar na cama dormindo e querendo me esconder de tudo e de todos. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, que aconteceu com Elias. No versículo 5, deitou-se e o que, irmãos? Dormiu. Está aí, irmãos, no versículo. E no versículo 9, ali entrou numa caverna. Quando eu estou desanimado, amados e queridos irmãos, eu vou só querer estar paralisado. E paralisado implica, irmãos, em dormir, não querer sair da cama, aquele desânimo, e se escondendo, entrar na caverna, se esconder. Isso aí, irmãos, é uma característica do desânimo. Primeiro é isso. Segundo, querido e amado irmãos, você perde o gosto pela vida. Você não vê sentido para a vida. Olha o que o texto bíblico diz, irmãos, o versículo 4 do 19. Elias se deitou debaixo de um zimbro e pediu para si o que, irmãos? Prossiga aí na leitura e você vai ver. Versículo 4:
Ele está falando línguas estranhas e não está vendo aí. Versículo 4, encontrou? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quando eu estou desanimado, irmãos, eu perco o gosto pela vida. Ou você acha que se eu estou cheio de gosto pela vida, eu vou pedir morte? Não tem como, irmãos. Mesmo querendo chegar na glória, disse o apóstolo Paulo, não sei o que escolho, se ir para a glória ou se ficar aqui, porque aqui eu estou dando frutos. Então isso mostra que ele estava animado, irmãos. Quando eu estou desanimado, logo, irmãos, eu perco o gosto pela vida e logo eu peço para mim, irmãos, a morte. Isso é o segundo, irmãos, era o que estava acontecendo com Elias. Terceiro, amados e queridos irmãos, quando eu estou desanimado, os meus pensamentos são errôneos. Eu só penso erradamente. Você sabia? Os pensamentos são falhos. A maneira de pensar é falha. E as deduções são falhas. As perspectivas são falhas. Olha o que Elias, irmãos, começou a pensar. Olha o que ele começou a pensar. Você vai entender depois, quando eu chegar no ânimo. Olha o que ele começou a pensar, irmãos. No versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram todos os teus. Olha, ouça isso aqui que eu estou lendo agora. Mataram todos os teus profetas à espada e eu fiquei só. Era o pensamento dele, irmãos. Esse mesmo pensamento, irmãos, vai se repetir no versículo 14, na parte final do versículo, quando ele diz: mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só, e procuram matar-me também. Quando eu estou desanimado, meus pensamentos estão desequilibrados, irmãos. Eu só penso besteira. Eu só penso que as coisas não vão dar certo. Eu só penso que o negócio não vai acontecer. Os pensamentos são todos errados. Eu não chego a lugar nenhum. Os pensamentos são aqueles pensamentos cheios de barreiras, porque fazem parte do desânimo. Repito, o desânimo, o que é que ele faz comigo e contigo? Me põe para dormir, me faz me esconder, dá no mesmo, me coloca sem gosto para viver, fico pedindo a morte. Para que viver? Lamentando, reclamando. E agora, fico pensando erradamente, Elias: Senhor, só ficou eu, Senhor, tem mais ninguém, matar todo mundo. Você vai ouvir o que Deus vai falar depois, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. E quarto, que faz parte do desânimo, sabe qual é? Segura essa: sentimento de inferioridade. Todo mundo é melhor do que você. Todo mundo é superior a você. Eu não presto, não sou nada, não valho de nada. Deus não olha para mim. Sentimento de inferioridade. Isso, irmãos, é reflexo, é consequência do desânimo. Você não consegue ver valor em você. Você não consegue ver estima em você mesmo. Olha o que Elias, irmãos, diz dele mesmo, irmãos. Versículo 18. Aliás, perdoe-me. Versículo 4. Finalzinho do versículo, irmãos. Olha o que Elias diz: não sou melhor do que os meus pais. Está aí escrito na tua Bíblia. Antes ele disse: mataram, Senhor, me dá a morte, porque basta, toma agora. Não sou melhor do que ninguém. Quando eu estou desanimado, o sentimento logo é de desânimo. Você já viu um desanimado dizer: eita, que coisa boa, eu tenho valor? Nunca vi um negócio desse. O desanimado, sentimento é de inferioridade, irmãos. Sentimento é de estar caído, jogado. Ele está dizendo aqui, irmãos: Senhor, me mate, não sou melhor do que ninguém.
aquele sentimento caído. Isto é o desânimo, irmãos. Repito, quando eu estou desanimado, eu estou paralisado, só quero dormir e me esconder. Perco o gosto pela vida, fico pedindo a Deus a morte, ou reclamando, ou me lamentando da vida. Fico pensando erradamente, há um desequilíbrio. Tudo que eu faço é errado, penso errado, imagino errado, perspectiva errada. E quarto, irmãos, sentimento de inferioridade. Isso não vem de Deus, irmãos. Esse vocabulário não é de Deus, irmãos. O desânimo não é de Deus, irmãos. Deus não quer nos ver, irmãos. Olha, perceba, irmãos. Vamos pensar aqui. Deus não quer nos ver, irmãos. Como Ele não quer nos ver, irmãos? Ele não quer nos ver paralisados. Nunca quis. Ele não quer nos ver desgostosos pela vida, porque foi Ele que criou a vida, irmãos. E Ele disse em todos os momentos de criação dele, e viu Deus que era muito bom, irmãos. Então Ele quer que vivamos. Ele não quer nos ver, irmãos, desgostosos. Ele não quer nos ver, irmãos, pensando erradamente. Aquele sentimento acabado, não vou conseguir. Aquele sentimento cheio de barreiras, pensamento cheio de barreiras. E Ele não quer nos ver, irmãos, com sentimento de inferioridade. Ou quer? Se Ele quisesse, Ele não teria morrido por mim. Você sabe que eu tenho um valor para Deus e você tem valor para Deus? Louvado seja o nome. É que nem canta o Armando Filho, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho valor para o nosso Deus grande e maravilhoso, irmãos. Louvado seja, Ele não quer nos ver, irmãos. Isto é um vocabulário não de Deus, mas do inimigo satânico. Agora vamos com ânimo. Vamos com ânimo, irmãos. Que coisa. Você sabia que quando Elias resolveu fugir, Deus começou a trabalhar na vida dele? Que coisa maravilhosa. Quando eu começo a cair, irmãos, é o que ia acontecer agora com o irmão Jamerson. Quando eu começo a cair, Deus começa a trabalhar na minha vida para me levantar. Glória a Deus, irmãos. Quando eu começo, irmãos, a perder o equilíbrio, Deus começa a trabalhar na minha vida para eu voltar a estar de pé, irmãos, diante dele. Vamos lá, vamos sentar para a gente continuar. Quando Elias fugiu, Deus começou a trabalhar na vida dele. Porque, irmãos, olha, observa isso. Quem está mais interessado a te tirar do desânimo não é nem tu mesmo, é o nosso Deus bendito e maravilhoso. Porque se eu tivesse interessado a sair do desânimo, eu mesmo não entraria nele, ou não, irmãos? Eu não, que eu já sei dos malefícios que são o desânimo, então eu não entraria nele. Só que a gente entra, só que a gente envereda por ele. Aí Deus começa a trabalhar em nosso favor. Olha o que acontece. Você quer que o ânimo volte? 1, 2, 3, 4. O ânimo vai voltar, ou volta, quando 4 coisas acontecem na tua vida. Aí o ânimo volta. E essas 4 coisas só podem existir mediante o trabalhar de Deus na tua vida. Ele, o agir dele. A primeira, irmãos. Quando Elias estava ali, irmãos, todo desanimado, o versículo 6 diz que Elias olhou e viu junto à cabeceira, ele viu o que, irmãos? Um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, para eu sair do desânimo. Deus está fazendo isso. Ele quer que eu me alimente.
E eu não estou falando de comida, não, irmãos. Eu não estou falando de pão nem de água. Eu estou falando do alimento do céu, irmãos. Eu estou falando do alimento de Deus. Eu não saio do desânimo enquanto eu não me alimentar das coisas que vêm do alto, irmãos. Você sabia disso? O que o Senhor, irmão, está fazendo é o anjo enviado e prepara um alimento. Mas isso, irmãos, tem uma aplicação muito mais profunda do que o alimento propriamente dito. O pão e a água. Perceba, o desânimo só vai sair da tua vida quando você está se alimentando das coisas de Deus na tua vida, irmãos. Quando você fortalece o teu ser espiritual, e o único jeito é o alimento que vem do alto. Amados irmãos, esse é o primeiro. O desânimo vai embora quando eu me alimento. Você pode ver, irmãos, o desanimado, o crente quando está desanimado, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não tem forças para vir para o culto, a coisa é desencorajadora para ele, mas quando ele está imbuído nesse sentimento de desânimo. Agora, quando ele está animado, o ânimo, ele lê Bíblia, ele ora, ele quer buscar o Senhor, ele corre aos pés do Senhor, ele quer vir aos cultos, porque há um ânimo, irmãos. O alimento para sair do desânimo ou estar no ânimo é necessário alimento. Alimento que vem do alto, irmãos. Não estou falando aqui de comida material, falando de comida espiritual, irmãos. Segundo, amados e queridos, é necessário para eu sair do desânimo. Deus sabe disso. É o que você está fazendo agora. Ouvir a voz do Senhor falando contigo. Glória a Deus. Você sabia que você está ouvindo a voz de Deus agora? Eu não sei o que você, eu sei o que eu passo, não sei o que você passa, mas Deus sabe que você precisa ouvir nesta noite. Elias, irmãos, naquele momento precisava ouvir a melhor das vozes, que era a voz de Deus. Que vem como? Que vem na agitação, que vem na turbulência, que vem em meio às dores. Não, irmãos, a voz de Deus vem de forma calma e serena na minha vida e na tua vida. Olha o que diz o texto bíblico, irmãos. No versículo 13, depois no 12, no 11, acontece terremoto, vendaval e a voz de Deus não acontece. Mas o 13 diz: ouvindo Elias, que era ouvindo a voz de Deus, envolveu o rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Amados, quando eu ouço a voz de Deus, eu saio do desânimo. Quando eu ouço Deus falar comigo, veja que Elias ouviu a voz de Deus e ele saiu de onde, irmãos? Saiu da caverna. Saiu do estágio do desânimo. Para eu sair, irmão, do desânimo, é necessário, irmãos, que eu ouça a voz de Deus, que ecoa no meu e no teu coração. E quer ouvir mais? Ouça mais. Diz a palavra escrita lá no livro de João, capítulo 10: as minhas ovelhas ouvirão minha voz e saberão que eu estou falando com elas. Eu sei quando Ele está falando comigo. Ouvir a voz do Senhor me faz sair do desânimo ou ficar animado. Terceiro, irmãos, amados, Elias não estava dizendo que mataram todos os profetas, não foi? Olha o que Deus fala, irmão, no versículo 18. Eu acho muito engraçado, Deus fez questão de falar isso aqui. Lá vai. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias não ficou dizendo que estava sozinho.
O que é que Deus está dizendo, irmãos, para eu sair do desânimo? Ouça isso. Deus está dizendo, irmão, que isso aqui que Deus, irmãos, está falando no versículo 18, é Deus dizendo o seguinte: Elias, quem manda sou eu, quem está no controle sou eu, Elias. Quem é o Deus Todo-Poderoso sou eu, quem reina sou eu. Tu acha que eu não estou controlando, não, Elias? Tu ficasse dizendo que só tu ficasse, Elias, eu sou o Deus Todo-Poderoso na tua vida, Elias. Glória a Deus. Para que eu saia do desânimo, Deus chega para mim e diz: eu estou agindo, estou trabalhando, estou mantendo, estou operando, ainda que os teus olhos não vejam. Porque Elias não sabia, irmãos, que haviam 7.000 joelhos que não haviam se dobrado. Mas eu não preciso ver, Deus está trabalhando em meu favor, irmãos, sem que eu veja, irmãos. Eu só preciso crer. É o que a Bíblia nos recomenda pelo agir de Deus. Porque a palavra diz, irmãos, que desde a antiguidade nunca se ouviu e nunca se viu de um Deus que trabalhe em favor de quem? Daqueles que esperam nele. Elias não sabia, irmãos, mas Deus fez questão de dizer: tu não ficasse se lamentando várias vezes que era tu sozinho? Acho que quando Elias saiu lá do local e foi direto para o Monte Horebe, acho que ele ficou no meio do caminho, né? Fiquei sozinho, e se lamentando, né? Fiquei sozinho, todo mundo morreu, não sou melhor, se lamentando, fiquei sozinho. Aí Deus chegou no versículo 18 e fez: tu não ficasse se lamentando, lembra-te, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quer sair do desânimo? Entenda, Deus é Deus na tua vida. Deus tudo pode, irmãos. Deus é o Senhor. Ele manda, Ele desmanda, Ele muda o coração, Ele faz como quer, irmãos. E é o que Deus mostra para eles. E para nós terminarmos, irmãos, que é o quarto. Repita os três, para ter ânimo ou sair do desânimo. Te alimenta das coisas que vêm do alto, das coisas de Deus. Segundo, ouve a voz de Deus. Não tem como confundir-se com a voz de Deus. É impossível. Não tem como. Não tem como, irmão. É incrível um negócio desse. Não tem como, irmãos. E cada um tem uma forma particular de ouvir a voz de Deus. Você sabia? A minha é diferente da sua da minha. Mas não tem como se confundir com a voz de Deus. Primeiro, a voz de Deus é calma e suave. Vem em meio à tranquilidade, à paz, à alegria. Se ligou? Se ligou nas paradas? A voz de Deus vem de forma calma, suave, tranquila, maravilhosa, com paz. E Deus está falando no teu coração. Quando vem agitações, intranquilidade, brigas, discórdia, raiva, essas coisas todas, isso não é a voz de Deus. Deus não compartilha com essas coisas. Terceiro, Deus diz para mim: sou todo poderoso na tua vida. Nunca se esqueça disso. E quarto e último, Deus, você não pode se esquecer nunca. Deus tem planos na tua vida. Nunca. Pastor, ele tem plano na minha vida? Tem. Por que ele tem? Um dia eu preguei aqui. Deus tem plano na tua vida primeiro porque você está aqui na presença dele. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem planos na tua vida, irmão. Quando eu estou desanimado, eu perco a noção que Deus não tem plano nenhum. Mas quando eu estou animado, eu começo a olhar e saber: Deus tem plano na minha vida. Deus tem planos grandes, maravilhosos na tua vida, irmãos. E Deus faz questão em reavivar esses planos na tua vida. Ele mesmo vai lá e salienta-os para você, irmãos. Porque os planos são dele.
para a tua vida, irmãos. Olha o que o Senhor, irmãos, fala para Elias. Elias todo brocochô, acabadinho. Aí Deus vai lá lembrar Elias que tem plano na vida dele. Elias, eu tenho plano na tua vida, Elias. Tu fica aí parado, sentado, e eu tenho plano, meu filho. Se levante. Louvado seja o nome de Jesus. Versículos 15 e 16, irmãos. Deus começa a falar com Elias quanto aos planos. Disse-lhe o Senhor: vai é voltar, irmãos, vai realizar os planos que eu tenho determinado na tua vida. Volta ao teu caminho, refaz o caminho que tu escolhestes para desistir. Não desista. Vai a Damasco, e chegando lá unge a Azael sobre rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também ainda escolherás um substituto, que é Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Aqui, irmãos. Esses planos eram para quem, irmãos? Para o primo de Elias, né? Para o pai de Elias, para a mãe de Elias, para o amigo de Elias. O plano era para Elias, irmãos. Amado, Deus tem planos na tua vida, porque você está aqui na casa do Senhor, interessado pelo que é dele. Ele tem planos na tua vida. Vamos ficar de pé. Daí, queridos, em meio a tudo, em meio às tuas lutas, em meio aos teus desafios, a palavra de Deus para a tua vida é: ânimo, fique animado. Nada de desânimo, porque o desânimo vai acontecer tudo aquilo que falamos. Ânimo. E para eu ter ânimo, eu preciso estar me alimentando das coisas do alto, irmãos. E as coisas que nós aqui falamos, eu preciso ouvir voz de Deus falando comigo, irmãos. Preciso lembrar que o Senhor é dono da prata e do ouro, abre porta e fecha a porta. E preciso entender que Ele tem plano na minha vida. E aí eu fico animado. Por isso, nesta noite, se tu estavas desanimado, dormindo, escondido, sem gosto pela vida, reclamando, lamentando, pensando coisas erradas, um sentimento de inferioridade, nesta noite isso desapareça em nome de Jesus da tua vida, porque isso não vem de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Tu és um Deus que, quando pensamos que vamos cair, tu nos levanta, tu vais ao nosso encontro, como fizestes com Elias. E ali, Senhor, tu nos ergue. Tua palavra diz que haviam 100 ovelhas, e um dia, ao contá-las, tu observastes que faltava uma. Imediatamente fostes ao encontro da ovelha perdida. E depois de uns dias a encontrastes, e ela estava ferida, estava gemendo, estava com frio. Mas como tu amas muito, curastes a ferida, colocastes em seu ombro aquela ovelha e a trouxestes de volta para o batismo. Abençoa a tua igreja, cada servo,
deste lugar, porque tu estás aqui presente, Jesus. Glória a Deus. Estende, alarga, abre portas, porque não chegaremos a lugar nenhum sem ti, mas contigo saltaremos muralhas. Contigo, Senhor, vamos romper exércitos. Contigo não há gigantes que não caiam. Por isso, nesta noite seja uma noite de reversão. No lugar do lando, desânimo, a alegria, o ânimo do Senhor na tua vida. No lugar onde havia pensamentos de inferioridade, lembra-te que tu tens valor para Jesus. Obrigado por esta noite, Senhor, de reabilitação, de renovo, de restauração, porque precisávamos disto na nossa vida. O passado ficou para trás, porque tu não lembras do passado. E disse o teu servo, o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, que é Jesus. Obrigado. Sustenta teu povo, edificando-os para a glória do teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A bênção apostólica. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Resplandeça o Senhor sobre ti, sua graça, sua bondade, sua misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Lembra-te que o Senhor nunca vai te deixar. Seja dos momentos mais complicados, Ele sustentará em tuas mãos. Que o Senhor te leve em paz, te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Dê a paz do seu irmão. Jesus lhe abençoe, meu amado irmão.